Olá, humano, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo agora e a verdade que eu vejo, né, é o medo instalado, o medo da doença e o medo da morte. Muitas pessoas estão assustadas, estão criando possibilidades negativas e, é claro, também consumindo, né, o que está acontecendo, a verdade que está acontecendo com muitas outras pessoas, a verdade negativa que está acontecendo com os nossos irmãos. Então, nesse momento, o que eu quero dizer é que, além da gente se cuidar, né, de seguir todas as recomendações, ser responsável, não ser rebelde, cumprir as ordens, levar a sério, a gente pode também começar a voltar para dentro, a voltar para nossa casa. E essa casa, inclusive eu até pensei hoje sobre isso, por bastante tempo estava buscando materializar uma casa. Eu criei um projeto, fui atrás dessa casa, busquei essa casa e entendi hoje que essa casa sou eu. Já tinha entendido isso. Essa casa é o meu corpo, essa casa é o meu ser. E o meu ser, ele é eterno. O meu ser, ele não é esse corpo. O meu veículo não é o que eu sou, o meu veículo é o que eu estou. Sou muito grata pelo meu veículo, sou muito grata pelo meu corpo, porque ele me permite estar aqui, experienciar essa vida no planeta Terra, tão amado, um planeta que tem muito potencial e a transformação do nosso planeta vai acontecer através da nossa transformação. A transformação do nosso planeta vai acontecer através da purificação do nosso coração, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Como a gente vai fazer isso, né? Primeiro a gente pode olhar, em primeiro lugar, sobre a questão da morte. O que é a morte? A morte é vista como para nós, né, pela nossa sociedade, pela nossa cultura, como algo ruim, como algo negativo, como se fosse o fim. Mas a morte é uma crença e a gente pode rever essa crença. A gente pode começar a ver a morte sobre um outro ponto de vista. Um ponto de vista que eu diria que é menos materialista e mais espiritualista. Um ponto de vista onde a gente entende que a morte e a vida acontecem o tempo todo, né? Estão acontecendo aqui agora. A todo momento, a todo segundo, há pessoas morrendo e há pessoas nascendo. E você e tantas outras pessoas podem estar vivendo tão no automático que não se dão conta disso. Então há pessoas morrendo o tempo todo no mundo e por diversas maneiras que a gente não tem olhado, né? Então existe sim uma falta de saúde que começa no nosso espírito, na nossa alma, e é por essa razão que a gente vem para o planeta, porque a gente vem se curar, a gente vem aprender a amar, a gente vem aprender a se transformar, a se elevar, a evoluir. E existe também muito medo, né, do que a gente não sabe, do que a gente não conhece. E esse medo, ele cria uma ansiedade. Esse medo, ele cria possibilidades muito negativas e um apego muito grande com o que a gente já conhece. A gente cria um desejo de não se transformar e de não fluir com a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que tudo tá fluindo.
A verdade é que tudo está se transformando. A verdade é que tudo está como um rio passando. Nós estamos passando. Tudo está passando. Tudo está se transformando. E a nossa vontade de resistir, de travar, nos faz sofrer. Eu tenho experiências para dizer, para compartilhar, para dividir. Alguns anos atrás, eu encontrei o anjo da morte. E foi um divisor de águas na minha vida, porque eu estava vivendo a minha vida dentro de um sistema familiar, dentro de um sistema social e dentro de um sistema do nosso país, do nosso mundo atual, um sistema materialista, um sistema onde internamente nós carregamos muitos medos, muitos ódios, muita densidade dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser, da nossa alma, né? Então a gente não sabe lidar a partir de uma perspectiva mais elevada com a verdade, com as transformações, com as diferenças. Então a gente já nasce e logo a gente é reprimido e a gente precisa se transformar, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ser o que as pessoas acreditam que a gente tem que ser, a gente precisa ser muitas vezes o que vai dar segurança para o outro, o que vai trazer felicidade para o outro, né? Muitas vezes os nossos pais, numa tentativa de amor e de um amor condicionado, né? Um amor que quer proteger, um amor que tem apego, um amor que dentro da sua própria visão está tentando fazer o melhor, muitas vezes nos critica e nos impede de ser a nossa verdade, nos impede de revelar toda a sabedoria que nasce com cada criança, impede também a espontaneidade da criança, a inocência da criança. E é esse lugar da criança onde a gente precisa voltar, esse lugar da espontaneidade, esse lugar da verdade, onde ainda não foram colocados tantos véus, tantos escudos, tantas camadas, né? Camadas de experiências dolorosas, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de medo, de ilusão, de separação, de tanta preocupação, de tanto controle, de tanta regra, do certo e errado, de tem que ser assim, de assim é melhor, esse caminho. A gente precisa aceitar a individualidade, o propósito individual, os dons individuais de cada ser que vem aqui, né? Como deuses que somos, para somar com a nossa verdade, com a nossa luz, da nossa forma, do nosso jeito. Então, bem, voltando à experiência do meu encontro com o Anjo da Morte, eu acredito que a gente passa as experiências que a gente precisa passar e se a gente quiser, a gente aprende com elas e a gente passa de fase. E foi assim que aconteceu comigo. Eu me lembro que a Fernanda de 20 anos, 19, 20 anos, se sentia não amada, se sentia muito reprimida, muito não entendida, muito não apoiada. Ela queria ser ela, mas ao mesmo tempo ela não era ela. Ela tinha que se adaptar ao mundo, ela tinha que fazer o que as pessoas faziam, porque ela queria ser aprovada, ela queria ser amada, ela queria ser vista.
Então isso trazia uma culpa de não ser, né? Mas ela não sabia disso. Então Fernanda foi trilhar caminhos, rumos que não eram a verdade da essência e do coração dela. E aquilo trazia angústia, aquilo trazia raiva, aquilo trazia sentimentos que não eram os mais elevados. E um dia a Fernanda resolveu que ela ia seguir o impulso, o coração, o sonho. Ela largou tudo aquilo e ela foi trilhar o caminho dela. Ao mesmo tempo, ainda carregava dentro dela muita culpa, muito medo. E dentro de uma experiência, né, quando a Fernanda veio pro Rio, ela começou a escrever uma peça que se chamava Nua, e a nudez se tratava da nudez da alma, da verdade, que ela estava tentando se entender, ela estava tentando tirar as camadas, e ela via nela raiva, medo, angústia, ciúmes, inveja, ela via insegurança, ela não entendia o que era, mas ela via que aqueles sentimentos incomodavam. Ela sentia que Hoje, olhando a peça, né, com o olhar que eu tenho hoje, eu consigo entender a Fernanda. E a Fernanda, quando ela escreveu aquela peça, ela não entendia. Tanto que a peça, para muitas pessoas, ficou assim: hã? O quê? E até mesmo para ela, né? Era uma catarse, era um processo de limpeza, um processo de purificação, de colocar para fora mesmo. E sempre foi através da escrita para Fernanda. Então, ela começou a escrever e ensaiar essa peça. Depois que a peça ficou pronta, ela começou a ensaiar essa peça. E um dos diretores que passou pela essa peça, chamado Léo, ele um dia pediu pra gente fazer um exercício. E era pra expressar o medo. E eu disse pra ele: eu não tenho medo. Ele falou: não, tem sim. Eu falei: não tenho medo de nada. Ele falou: Fernanda, tem que ter. Eu vim de uma família, de uma linhagem de um sistema familiar de mulheres muito fortes. Mulheres com uma energia masculina muito forte. Uma energia de ação, uma energia de coragem, uma energia de fazer, uma energia de força, sabe? Mas a minha própria mãe já disse algumas vezes que a minha avó nunca falou pra ela que amava ela. E a energia, né, feminina do acolhimento, da sensibilidade, da criatividade, talvez tenha sido bloqueada pela linhagem da minha família. E a minha mãe, ela sempre falou muito, né, eu te amo. E ela tem os momentos dela de muito carinho comigo, mas ela tem muita energia masculina. E essa energia masculina foi o que eu sempre vi, sempre segui, sempre me orgulhei, sempre admirei nela, né? Mas eu não entendia que eu tava bloqueando em mim a minha energia feminina. Porque eu queria ser sempre forte. Eu queria sempre tá bem. Lidar com as coisas, por mais dolorosas que fossem pra mim. Então, o meu primeiro contato, acho que com a morte, foi lá nos meus 6 anos de idade, com o meu avô, com a morte do meu avô. E nessa morte do meu avô, eu era muito pequena, mas eu lembro que me criou um trauma, um medo muito grande de que... Porque eu não entendia direito, acho que a gente não conversava muito sobre isso, eu sabia que aquilo fazia minha mãe sofrer bastante, mas eu acho que eu nunca tive muito entendimento do que era aquilo. Eu só sabia que meu avô morreu quando foi ao banheiro. E aquilo ficou tão marcado pra mim que toda vez que eu ia ao banheiro, eu tinha medo que pudesse acontecer comigo também. Isso é muito louco. E depois, mais velha, a morte da minha avó, que foi uma doença. E foi o câncer, e minha avó era uma mulher que
ao nosso ver de fora, era uma mulher ativa, forte, independente e estava sempre equilibrada, de bem com todo mundo. Então a gente não conseguiu, naquela época, entender tudo aquilo, mas ao mesmo tempo eu precisei utilizar muito a minha força masculina. Eu escolhi utilizar a minha força masculina. A minha relação com a minha avó era muito forte, né? Minha mãe falava que ela não falava eu te amo pra minha avó, mas eu ensinei a minha avó a falar eu te amo para mim. Então minha avó falava eu te amo pra mim, toda vez eu ligava e falava, vó, te amo. Aí ela falava, tá. Eu falava, tá o quê? Fala que me ama. Ela falava, te amo, Fê, te amo. E foi assim, né? E eu tenho muita admiração, sempre tive muita admiração pela minha avó também, que tinha também essa energia muito mais forte, masculina do que feminina. Minha avó não era o tipo de vovó que... Às vezes ela me dava um colinho, porque eu era bem carentezinho, né, de afeto, deitava no colinho dela. Inclusive o carinho dela era assim, ó, um tapinha. Não, era uma mãozinha assim, um tapinha. Era assim. E era muito bom, do jeito que era. E quando a minha avó morreu, doeu muito, né? Foi a primeira vez que eu fui num velório, a primeira vez que eu fui num enterro, que eu escolhi ir, né? E olhar minha avó lá foi algo muito marcante pra mim. E eu fiquei com aquilo muito na minha cabeça. E a peça nua começa nesse lugar. O texto da peça fala exatamente sobre esse momento, como eu me senti, o que eu vi e tudo mais. E o medo da morte, o medo da morte, o medo da doença. Muito forte, muito, muito, muito forte. O medo de que pudesse acontecer comigo também. O medo de sofrer, porque eu via minha avó vivendo momentos muito que a gente não gosta de ver pessoas que a gente ama vivendo ou qualquer outra pessoa. Então foi muito delicado e mesmo assim a minha avó, ela me dava um grande exemplo de vida, porque ela agradecia. Eu via minha avó vomitando coisas pretas assim e ela agradecia. Eu dava banho na minha avó e ela deitava na cama pra dormir e falava, vamos agradecer esse dia. Eu ficava pensando, meu Deus, como que uma pessoa tá passando por um momento assim e ainda consegue agradecer? Bom, e na hora que minha avó morreu, eu fui a força, né, o pilar de força ali, e fui lá na casa da minha avó, juntei as coisas, joguei no lixo. Minha mãe queria ficar olhando e tal, não, mãe, vamos fazer, vamos resolvendo, vamos ficar de nananã, porque eu queria cortar, assim, eu não queria ficar arrastando, sabe? Mas talvez não tenha sido a melhor forma de lidar com esse momento, porque eu precisava olhar para essa dor, né? Eu precisava entender essa dor, eu precisava experimentar essa dor. Eu não podia passar por cima dela. Não tinha como, eu não passei, porque eu demorei para entender isso, mas isso ficou dentro de mim. Os pensamentos negativos e os pensamentos acelerados, eles passavam por mim e eu não percebia eles. Eu não percebia que eu podia perceber os meus pensamentos. E graças ao meu relacionamento com o Léo, era muito ruim. Nosso relacionamento era muito ruim mesmo, assim. Tipo, tinha coisas boas, é claro, mas porque a gente não se conhecia, porque eu não me conhecia, né, vamos falar de mim, porque eu não me conhecia, eu acabava colocando pra fora toda a minha insegurança, todo o meu medo, toda a minha raiva, tudo que tinha de negativo eu colocava ali naquele relacionamento e eu via, né, o negativo dele também colocado pra mim e pro nosso relacionamento. Então, chegou uma hora que eu comecei a ficar muito ansiosa,
muito ansiosa, com muitos pensamentos negativos, com muitos pensamentos acelerados. E eu comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico. Eu me lembro que um dia o Léo trabalhava com festa na época e eu não gostava de festas. Eu não gostava de ir às festas, mas eu me sentia obrigada a ir. Eu ia, eu escolhia ir. Hoje eu sei. Mas eu ia e eu sentia eu sentia a energia negativa, que na verdade era um reflexo do que tinha dentro de mim. E eu lembro uma vez que eu tava dentro de um túnel, eu comecei a me sentir muito claustrofóbica dentro daquele túnel. Eu olhei pelo retrovisor e eu vi uma imagem muito feia. Eu fiquei muito assustada, eu fiquei com muito medo. Eu tinha muito pesadelo, eu tinha muito medo de morrer. Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu ia parar no hospital, achava que eu podia ficar doente, que eu tinha alguma doença e que alguma coisa do nada ia acontecer comigo, que alguma coisa muito ruim ia acontecer comigo, que eu ia morrer e que, nossa, eu não tenho plano de saúde há muitos anos, né? E eu chegava no hospital e o médico falava, não tem nada. Eu falava, mas meu coração tá muito acelerado. Ele falava, não tem nada. Eu tenho vídeos já falando sobre isso. E daí eu não entendia, ninguém me explicava. E aí eu comecei a acalmar minha mente, né? A deixar minha mente mais serena através de meditação e de mantras. E aí eu comecei a perceber os meus pensamentos. Aí eu comecei a perceber os pensamentos que passavam por mim. E aí eu comecei a separar as coisas e a ter conhecimento, a estudar, a ter informação e a entender que aquilo tudo era a minha mente negativa e os meus sentimentos negativos e que aquilo era uma grande oportunidade, um grande momento, um momento de limpeza, um momento de purificação, um momento de colocar tudo pra fora, de purificar mesmo, de transformar, né? De queimar no fogo, transmutar na chama violeta e de renascer. Então, eu passei por vários momentos, assim, me lembro também de um momento que eu tava muito ansiosa, muito ansiosa, porque eu queria muito o amor de fora, do outro. E aí eu ficava sonhando com uma pessoa que não me dava absolutamente nada, só o silêncio. Eu comecei a admirar o silêncio dessa pessoa, comecei a admirar o silêncio, comecei a amar o silêncio. Na verdade, era tudo que eu precisava pra conhecer o silêncio, né? E eu agradeço demais a minha história, gente. Por mais que seja louca, conturbada, eu acho lindo esse processo de transformação que eu vivi. E eu lembro que um dia eu tava andando na praia com uma amiga e eu falei pra ela, quem me garante que eu tô vivendo aqui não é um sonho e quando eu sonho não é a realidade? Eu tava bem perdida e muito ansiosa porque eu tinha certeza que eu podia controlar as coisas e que as coisas podiam ser como eu queria. E que aquele cara era o cara e que a gente ia ficar junto e que a gente ia ter uma família e que eu seria muito feliz quando eu tivesse isso. E dentro dessa crise de ansiedade muito grande que eu tava vivendo, eu um dia fui visitar minha avó e minha avó não tava bem. Eu tive a certeza que minha avó, outra avó, minha avó, mãe do meu pai. A primeira avó que eu contei foi a mãe da minha mãe. E a mãe do meu pai não tava bem quando eu fui visitar ela. E eu senti aquela energia e eu tive certeza que ela ia morrer. Tive certeza. E eu fiquei muito ansiosa, né, com aquela certeza que eu tava tendo. Eu fiquei muito assustada. Depois eu tive contato com meu tio e eu fiquei muito assustada com a energia que eu tava vendo no meu tio, né? Que na verdade era um reflexo de mim. E também de memórias que outras pessoas falavam pra mim em relação ao meu tio e à minha avó, em relação ao que eles sentiam por mim, coisas negativas que a gente já tinha experimentado, quer dizer, que me falam que a gente tinha experimentado juntos, né? Bom, como eu não tenho certeza e isso diz respeito a outras pessoas, eu não acho que é preciso falar, mas
coisas de maldade, de inveja, de coisas assim, né? E eu lembro que aquilo tudo foi tomando um grande espaço dentro de mim, e aí meu tio tava me levando pra casa do meu pai, e quando eu cheguei na casa do meu pai, eu falei, pai, eu preciso conversar com você. E aí eu sentei, fui dar uma volta com meu pai, assim, no condomínio dele, aí eu sentei num banco e falei, pai, eu tô com muito medo de morrer. Porque eu achava que eu tava vendo tudo aquilo e que aquilo era meu. E sempre é, né? Mas aquela energia toda tava me assustando. E eu tava com uma crise muito grande de ansiedade, com um pensamento muito fixo de que eu ia morrer. E que eu podia morrer a qualquer momento, a qualquer segundo. E também tinha uma história, agora eu lembrei. Tinha uma história do negócio de artistas com 27 anos. Eu ia fazer 27 anos na época. E aquela história de que artistas morrem com 20, aquela história de que 20, eita, aquela história de que artistas morrem com 27 anos também estava me assustando muito. E aí eu comecei a querer fazer coisas mais saudáveis e mais certas e mais elevadas, porque eu tava com muito medo e eu não queria morrer. E aí quando eu conversei com meu pai sobre isso, meu pai teve toda a calma e serenidade pra falar comigo e disse, Fê, todo mundo vai morrer. E pode acontecer com todo mundo, qualquer hora, é isso. É isso. Aí eu fiquei meio assim, impactada, né, com a resposta dele, mas ele disse pra mim, o que você gosta de fazer? Aí na época eu falei pra ele que eu gostava de cantar. Ele falou, então faz isso. Faz muito disso. Canta. Faz o que te faz bem. Fica em paz, fica calma. E aí eu voltei pro Rio. E aí eu continuei com algumas ideias fixas de doença, de medo, de morte. E eu lembro que eu fui um dia numa psicóloga e aí ela conversou comigo e ela disse que... Ela disse pra eu meditar, pra eu continuar meditando. Eu já meditava na época, mas pra eu levar mais a sério isso, pra eu ver coisas positivas, pra eu comer coisas saudáveis, pra eu fazer exercício físico, pra eu ficar equilibrada, né? E aí eu comecei a fazer isso de forma muito disciplinada e as coisas começaram a se transformar e os pensamentos negativos começaram a serem eliminados mesmo. Eu comecei a substituir por pensamentos positivos, eu comecei a ver a minha saúde, comecei a ver que eu estava saudável, comecei a acreditar em outra história, comecei a escolher outro destino para mim. Principalmente eu escolhi a amar a vida, amar esse agora, a valorizar ele, a agradecer ele. Então eu comecei a dar muito valor eu chamo todo isso tudo que eu vivi de encontro com o anjo da morte, porque foi o anjo que me ajudou a valorizar, a apreciar a minha existência, a minha vida, a minha oportunidade. Então eu passei a acordar todo dia e abrir os olhos e falar gratidão, gratidão, gratidão por acordar, gratidão por respirar, gratidão por ter saúde, gratidão pelas transformações, pelos aprendizados, gratidão por ter uma casa, por ter uma cama para dormir, por ter um chuveiro quente, gratidão por ter comida, gratidão por ter pessoas que me amam, gratidão por saber amar, gratidão por poder amar, por poder contribuir, por poder oferecer. E aí a minha história começou a se transformar muito, porque eu passei a colocar todo o amor que eu encontrava dentro de mim, todo o amor que eu queria receber dos outros, eu comecei a ver que eu tinha dentro de mim e que eu podia oferecer para as pessoas, e eu passei a oferecer para as pessoas. Como eu sabia, conforme eu fui aprendendo, eu fui dividindo, e eu fui crescendo, e eu fui dividindo, e eu fui evoluindo, e eu fui dividindo. E os aprendizados não param, e os véus não param de cair também, de serem retirados, e a gente cada vez mais consciente, com a consciência elevada, amando mais, com mais gratidão, com mais aceitação da verdade, com mais reconhecimento desse agora. Então eu percebo
esse vídeo vai ficar gigante? Vai. Mas eu percebo que esse momento é um momento onde as pessoas estão com muito medo da morte, muito medo da doença. E eu sei o que é esse lugar. E eu sei que a gente precisa se informar. E essa informação, ela é luz. A luz, ela é informação. A luz é amor. Amor é o que nós somos. Então a gente precisa encontrar esse amor dentro da gente. Pra gente encontrar esse amor dentro da gente, a gente precisa tirar essas camadas densas, né? E muitas vezes a gente tem medo de se transformar porque é a morte do nosso ego. É a morte de quem a gente sempre foi. É soltar das certezas, é soltar das nossas coisas fixas, sabe? Então eu sempre tive o mesmo sonho. Como que eu solto esse sonho? É como se eu morresse soltar esse sonho. Eu sempre tive esse comportamento, eu sempre pensei desse jeito, eu sempre agi desse jeito. Como é que eu mudo isso se eu sempre fui isso? É como se eu morresse, é como se a Fernanda morresse. E a Fernanda de fato estava morrendo. Cada vez que ela teve medo de morrer, cada vez que ela sentia esse pensamento, que ela pensava nisso, que ela sentia isso, é porque ela estava muito próxima de uma morte. Mesmo. Foram várias mortes. Foram várias mortes e com muita coragem, cada vez mais eu fui me aproximando da luz. E cada vez mais eu quero me aproximar mais da luz e eu percebi que a gente tem muito medo de se aproximar da luz. A gente tem muito medo do amor e da luz. Muito mais do que daquilo que a gente já conhece, que é denso, que é negativo, que é escuro, que é sombra. Porque a gente já está habituado, a gente já se identificou com isso. Então a gente precisa se abrir, se abrir, se abrir, se abrir, se abrir cada vez mais para a gente poder receber dentro do nosso veículo, do nosso corpo, essa luz e se adaptar ao novo mundo que vai ser paz, amor, prosperidade, abundância, alegria, harmonia, segurança. E não medo, ódio, inveja, ansiedade, controle. Não, a gente está se preparando para essa transformação e eu percebo que esse momento, ele faz parte dessa transformação e a gente pode olhar para esse momento com muita gratidão, porque por mais que seja dolorosa essa transformação, porque às vezes é difícil a gente olhar para dentro da gente e encontrar coisas tão difíceis de olhar, né? De medos, de ódios, de inseguranças, de carência, de escassez. Mas é só olhando para a nossa verdade, é só aceitando a nossa verdade que a gente consegue transformar as coisas. É só observando aquilo que passa pela gente, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, que a gente pode transformar. Então, nesse momento, uma sirene está aí ligada e muitas pessoas estão em pânico, muitas pessoas estão com muito medo, muitas pessoas estão muito assustadas, muitas pessoas estão com pensamentos negativos. Eu entendo, mas eu tô aqui pra dizer, com muito conhecimento de causa, que esse momento, ele tá preparando a gente pro novo, tá limpando a gente para o novo. Esse é um momento, uma oportunidade pra gente olhar pro nosso medo, pra gente olhar pro nosso ódio, pra gente olhar pra nossa densidade, purificar o nosso coração, para valorizar a nossa essência, para viver com muita gratidão pela oportunidade de estar vivo, apreciando a existência, apreciando a oportunidade, focando no que realmente importa, né? Entender que nós somos de fato todos um, estamos todos de fato conectados e que a gente pode se ajudar, que a gente pode se dar a mão, que a gente pode reconhecer quem a gente é, quais são as nossas facilidades, quais são os nossos dons, o que a gente faz com muito bem, né, e que a gente pode oferecer, contribuir para que o mundo possa elevar cada vez mais. Nós todos vamos elevar todas as consciências fragmentadas, que na verdade são que é uma só consciência, mas a gente está fragmentado. Então tá na hora das fragmentações todas se elevarem.
A gente pode aprender com a dor. A gente pode aprender com a dor, assim, quando a gente se assusta com o que tá acontecendo ali com o outro. A gente pode aprender com a dor quando tá acontecendo muito perto da gente, a gente fala, passou muito perto, quase. Então eu acordo, eu desperto. Ou então a gente pode aprender com a dor quando acontece com a gente, né? E a gente pode também aprender com o amor. A gente pode escolher agir com muita consciência, com muito amor, a cada passo, a cada segundo, a cada agora. Acho que é isso. É isso. Eu tô aqui, aberta, disponível, me colocando a serviço, me colocando à disposição para ajudar, para contribuir como eu sei, como eu posso. E se você sentir que eu posso te ajudar de alguma forma, conta comigo, eu tô aqui para você. E vamos juntos, porque não é por acaso que a gente tá aqui, a gente não tá a passeio, a gente veio passar por isso e a gente pode passar por isso muito forte, com a força do amor, nós somos capazes e é isso. Muita gratidão. Se esse vídeo fez sentido pra você, por favor, escreva aqui embaixo, comenta, compartilha é muito importante para que esse trabalho possa ser visto, conhecido para muitas pessoas, é o que eu desejo, e se for isso que tem que acontecer, vai acontecer, mas eu peço a sua ajuda, contribua comigo e curta, se inscreva no meu canal também, e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu tô cansada porque esse vídeo foi intenso. Gratidão, um beijo, tchau.